Olá, nós estamos aqui de volta e vamos dar continuidade agora com os tipos de obsessores, retirando do livro Diálogo com as Sombras. Então, eu fiz aqui esse resumo e tem uma parte em que ele elenca os tipos de obsessores que ele classificou pelos anos de trabalho que ele teve em reuniões e mesas mediúnicas, certo? E nós vamos começar com o mais fácil deles, que são os espíritos sofredores. Quando o médium recebe esse tipo de espírito, é a entidade mais fácil que se tem de trabalhar, porque é um espírito que realmente está precisando de ajuda, ele está querendo ser auxiliado, ele está geralmente numa situação de desespero, de calamidade, então é muito mais fácil de a gente poder fazer esse auxílio e essa ajuda, esse encaminhamento, né? Esses espíritos é normalmente o que nós chamamos, vulgarmente chamamos de encosto, não é? O nome correto desse tipo de obsessão, na verdade, nem é uma obsessão. O nome correto que se dá é indução espiritual, porque aquela entidade acaba por se colar à vítima ou aquele que nós estamos atendendo e acaba por induzir aquela pessoa alguns sintomas de que ela está sentindo. Né? Então, é angústia, ansiedade, a dor física. O que aquela entidade estiver passando, e ela estiver colada à sua vítima, vamos dizer assim, acaba por induzir, né, aquelas sensações. Então, eu vou compartilhar aqui a primeira tela. Só um minutinho. Porque não deu certo ainda. Só um instante. Um minuto. Demora um pouquinho, mas eu vou conseguir. Vamos. Agora vai dar. Pronto. É isso aí. Então, vamos lá. Os espíritos sofredores. Primeira ação nossa, como encaminhador, retirar imediatamente a entidade da situação de penúria em que ela se encontra, certo? Então, ela pode estar num processo em que ela está se sentindo afogada, ou ela caiu num rio, numa lagoa, no mar, caiu um avião, ou qualquer situação que ela esteja na água, né? Ou ela está afundando num poço, ou ela está, já teve casos em que a entidade está numa, como é que fala? Numa areia movediça, que ela está sendo puxada, né, pela areia movediça, então ela vem naquele desespero, né? Um tiro na cabeça, ou uma pedrada na cabeça, né? Ou vítima de apedrejamento, envenenamento. Então, o que nós precisamos, nesse momento, ter a clareza? Aquela situação é onde especificamente aquela entidade desencarnou, onde ela perdeu a vida dela naquela situação. Vítimas, por exemplo, de suicídio, por exemplo, em que ela se joga de um precipício. Ela fica aquela cena sendo rememorada várias e várias vezes, ela está vivendo aquela situação. No caso de mortes assim, de sofrimento, a pessoa revive aquela imagem, aquele sofrimento, aquela angústia, certo? Então, ela se manifesta exatamente naquela escuridão, por exemplo, presos em calabouço, até a gravura aí é uma simulação de um calabouço, né? Então, ela é vítima daquele calabouço, ela foi presa naquela escuridão, ela desencarnou e ela permaneceu ali. Uma de suas vidas, ela esteve ali. Então, nós vamos, primeiramente, retirar essa entidade dali. Então, nós vamos chamar a equipe de socorro, nós vamos prestar esse atendimento médico, nós vamos recompor a parte do corpo, caso, né, ele apresente alguma dor ou alguma perda de algum membro, né? Nós vamos oferecer remédios analgésicos para sanar a dor dele, para cessar a dor que ele está sentindo. Nós vamos posicionar uma maca para ele se deitar, e aí nós vamos, depois de feito todo aquele primeiros socorros, vamos dizer assim, nós vamos encaminhá-lo para um posto de atendimento. O que eu poderia dar de dica nesses casos? Imagine que você está socorrendo alguém nesta vida atual, que você esteja passando por uma ponte e uma pessoa esteja lá morrendo afogada. Qual seria a sua reação?
É a mesma forma que você tem que pensar quando você está conversando com essa entidade. Você vai fazer o quê? Você vai jogar uma corda. Se ele está num poço, você vai colocar uma escada. Se ele está se afogando numa areia movediça, você vai jogar uma corda para que ele possa segurar e você vai puxar. Você vai trazer, tirar ele daquele momento de desespero da forma como a tua intuição no momento te sugerir, ou o teu próprio raciocínio e inteligência te permita alcançar o socorro à vítima, certo? Então, por exemplo, se ele está com um grande tiro, uma dor na cabeça porque ele levou um tiro, ele levou uma pedrada e a cabeça dele está sangrando. Como que você faria se você encontrasse uma pessoa assim? Você iria tentar estancar o sangramento, você chamaria uma equipe de socorro, os médicos, paramédicos, enfermeiros, para que eles viessem ali socorrer. Você faria todo esse acolhimento e esse atendimento para essa vítima. É a mesma forma, certo? Você precisa, nesse momento, socorrer, tirar a dor dele e te retirá-lo de onde ele está. Se ele está amarrado, se ele está preso, você vai libertar, você vai desamarrar, você vai tirar as correntes, você vai tirar as cordas, você vai tirar as facas, você vai tirar o que estiver incomodando ele e você vai fazer esse atendimento. E aí, depois que ele estiver calmo e tranquilo, você encaminha, posiciona ele deitado e você encaminha aos postos de atendimento, né? E aí eu fiz uma observação ali embaixo que eu falei assim, ó, não adianta, né, o encaminhador dizer, olhe o companheiro ao seu lado, olhe a luz, venha para a luz. Seu pai está aqui. Isso já passou e você está bem. Então vamos lá. Por quê? Olhe para o companheiro ao lado, ele está morrendo de dor, ele está no desespero, ele está numa agonia, ele não vai conseguir olhar para o companheiro ao lado, tá? O espírito de luz. Ele não vai poder olhar para a luz, porque se ele está, por exemplo, num calabouço, que ele desencarnou lá, ele está anos e anos nesse calabouço, ele está no escuro, ele não vai poder olhar para a luz, certo? Seu pai está aqui. O pai até pode vir em algum outro momento, mas nesse momento agora, não vamos dizer assim, não resulta em resultado. Né? Você não consegue nenhum resultado prático com isso. Então, o ideal é assim, que você desamarre, que você socorra, que você o ajude. E se você precisar de alguma luz, que ele está na escuridão, eu estou com muito medo, que eu estou no escuro, eu estou no escuro, eu estou no escuro. Você vai acender uma vela, você vai acender uma pequena chama, um lampião, alguma coisa muito tênue, uma luz para não cegá-lo mais ainda. Você não pode retirá-lo de uma vez só daquela escuridão e jogar ele na luz, certo? Faça realmente como se você estivesse atendendo um irmão ferido, um irmão sofredor. Você vai ter esse carinho de cuidar dele, de dar os remédios, de tratar. Se ele estiver numa mesa, acontece casos em que eles desencarnam numa mesa de cirurgia, que ele se sente aberto ainda, você vai pedir para terminar essa cirurgia, certo? E aí, depois que ele estiver calmo e tranquilo, então, você encaminha ele, faz ele deitar numa maca, você ministra os analgésicos para ele poder adormecer, e aí, então, encaminha ele para o posto de atendimento. Nessa hora, nós não perguntamos o que ele fez, o porquê que ele está preso, o porquê que ele desencarnou daquela forma, nós não fizemos nenhum tipo de pergunta. Espírito sofredor, socorre-se. E ponto. Vem, já. Vem, meu amor. Do espírito mais fácil, nós vamos para um dos mais difíceis, que